Eu resolvi fazer esse vídeo para terminar a série sobre as consequências da desobediência, para mostrar aos amados irmãos o comportamento do homem após a queda. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse Ialro a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Ialro: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim a Ialro: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Criador, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Criador um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Criador e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. No diálogo entre o Criador e Caim, no verso 6 do livro de Gênesis, capítulo 4, diz: então disse Ialro: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre ao homem dominar aquilo que ele mesmo proporcionou, através da desobediência do jardim, através da desobediência da palavra do Criador, seguindo a astúcia de Rassatã, dando descrédito ao Criador quando ele disse que não comesse da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora já começa a se revelar em Caim o que representa o mal. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O ser humano, após a queda em si, não tem mais domínio do pecado. É algo que é incontrolável. Se o pai não intervir em relação ao comportamento humano, acredito eu que se não existisse um propósito da parte do pai em enviar o seu filho para salvar os seus escolhidos dentre essa massa corrompida, como o próprio profeta já tinha dito. Se o Criador não tivesse deixado descendência, seríamos como Sodoma e Gomorra.
seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra, ou seja, o Criador já teria destruído tudo, porque tamanha é a maldade do homem. Tanto é que ele planeja a morte do próximo, do seu próprio irmão, Abel, chamando-o para ir ao campo, quando na verdade ele já tinha maquinado no íntimo do coração a maldade contra seu próprio irmão. Foi justamente isso que aconteceu. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Essa é a nova natureza humana. Dentro desse contexto, meus amados, está simbolizado a Oholial sendo perseguido pelos os descendentes da serpente. A Oholial, representada por Abel, sendo assassinada pelo sistema do maligno, os descendentes do maligno. Essa é a realidade. É sombra das coisas futuras. Analisando esse texto, se os irmãos perceberem, do capítulo 1 até o capítulo 8, os irmãos percebam que é sombra para os nossos dias, assim como o Salvador disse, assim como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam quando veio as águas do dilúvio e os mataram. O mesmo acontece em nossos tempos. É sombra, ou seja, a arca representa Yahushua, Salvador. As 8 pessoas representam a Oholial, a igreja. Os escolhidos do Pai, predestinados desde a fundação do mundo, porque assim o prouve ao Pai. Como está escrito no capítulo 11 de Mateus. Capítulo 11 e o verso 25. Quem quiser ler todo o capítulo depois, não digo nem todo o capítulo, todo o livro. Porque aquele tempo exclamou Yahushua: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Assim como o Pai se revelou a Noé, dando ordens para que construísse uma arca para se salvar, ele e sua família. Noé, acatando a ordem do Criador, mediante as boas novas anunciadas pelo Pai, ele assim o fez e salvou a sua vida e a vida da sua família. Anunciou as boas novas ao mundo antigo, porém nenhum deles deu crédito. Há alguma diferença para os nossos dias? Porventura o próprio Salvador não falou sobre isso? Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Porventura não são os eleitos
os que de antemão conheceu, os que nasceram da água e do Espírito, porventura não são aqueles a quem o braço do Criador se revelou? Certamente, temos base para afirmarmos tudo isso. Bendito o Criador e Pai de nosso Salvador Yahushua ungido, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais no ungido, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yahushua, o Messias, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua misericórdia, que Yahweh derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera no ungido, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Conforme o conselho da sua vontade, não é da vontade de A, de B e de C, não. É segundo o conselho da vontade do Criador. Nos escolheu no Messias, através de seu sacrifício. O que eu quero dizer, meus amados? O que eu quero dizer é o seguinte: é que dentre uma massa corrompida devido à transgressão de Adão e Eva, que nos representa, eles são os cabeças da humanidade. O Criador agora, dentro dessa massa totalmente corrompida, segundo o beneplácito da vontade dele, ele quis salvar. Esse é o grande milagre. É que ele ainda quis salvar, dentre essa massa podre que se chama humanidade, um povo. Assim foi da sua vontade. Quem pode contestar sobre isso? Quem és tu, ó homem, para questionar, assim como Paulo falou em Romanos, ao Criador? Porventura não tem o oleiro domínio sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Quem entendeu a mente do Criador? Quem entenderá? Nenhuma criatura nascido de mulher e de homem vai chegar a esse nível. O próprio Paulo fala em Romanos sobre isso. No próximo vídeo eu vou mostrar em Romanos quando Paulo está a falar sobre esse assunto. Se você ainda não conseguiu entender, eu vou mostrar no livro de Romanos Paulo abordando sobre isso. Espero que os amados irmãos procurem o conhecimento através das Escrituras, mediante o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode ter. Somente os eleitos recebem esse dom gratuito que vem de algo. Agradeço a todos e continuem assistindo o vídeo.